Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nós temos a primeira parte da missa, é o alimento da palavra. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. 1 Pedro 2:2. E neste domingo da misericórdia divina, que hoje celebramos o Senhor, vamos reconhecer os sinais e maravilhas que Ele realiza e quer realizar nas nossas vidas também. Portanto, sua Páscoa se manifesta nas pessoas e comunidades que dão testemunho de misericórdia, dão testemunho de reconciliação e paz. Jesus, o primeiro e último, passou da morte para a vida, a fim de nunca mais se afastar de nós. Portanto, vamos agradecer esse Deus, professando o nosso ato de amor, porque Deus é o amor e nos amou por primeiro. Vamos avaliar o nosso grau de amor por Deus e ver se correspondemos de fato a esse amor que tanto nos amou. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos, neste mesmo sentimento de amor por Deus verdadeiro, mostrar nossa gratidão e pedir perdão por todas as vezes que fomos ingratos. De que maneira fomos ingratos a Deus? Quando recebemos de Deus o perdão e não perdoamos a pessoa do nosso irmão. Portanto, vamos perdoar neste momento, pedindo perdão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração. Nesse domingo da misericórdia, vamos pedir perdão a Deus, confiando na misericórdia dele. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles,
mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Reze comigo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Reze comigo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas se lhe fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Reze comigo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Reze comigo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 9 a 13, 17 a 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 31.
Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditar-te, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. João, capítulo 20, versículo 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, segundo domingo da Páscoa, é o domingo da misericórdia. Domingo da misericórdia divina, onde celebramos o Senhor, reconhecendo os sinais e maravilhas que Ele realizou e realiza na vida de cada um de nós. E essa Páscoa se manifesta justamente nas pessoas que se comprometem a viver em comunidade, testemunhando essa misericórdia divina, que é um sinal de reconciliação em paz. Jesus, o primeiro e último, passou da morte para a vida, como nós lemos justamente na segunda leitura. E na primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16, a gente vai ver que muitos sinais e maravilhas foram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
E esse novo sinal da ressurreição de Jesus nascia justamente agora, na união dos fiéis. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão, como diz na Escritura, no versículo 12. E o povo estimava os fiéis, estimava os discípulos, e crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Veja como a igreja de Cristo crescia. Chegavam até a transportar para as praças doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro, veja aí como a expressão, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. Veja se Pedro não aparece aí como líder, como o primeiro Papa. Porque tinha que ser citado Pedro. Quando Pedro passasse, eles se colocavam próximo de Pedro para que pelo menos a sua sombra os tocasse. E todos eram curados. A nossa igreja ela começou com a liderança de Pedro, com os fiéis unidos, e deve ter esses sinais de união. Sinal justamente de que Deus permanece com a igreja até os dias de hoje. E no Salmo responsorial, Salmo 117, nós cantamos: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Hoje é o domingo da misericórdia divina, por isso cantamos: eterna é a sua misericórdia, celebrando, cantando ao Senhor, reconhecendo os sinais e maravilhas que Ele realiza na vida dos seus fiéis. E para isso, da forma como damos graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, devemos rezar o terço da misericórdia, às 15h. Ter esse costume e até se perguntar: eu tenho rezado o terço da misericórdia às 15h? Não somente nesse domingo da misericórdia, mas que se estenda todos os dias para justamente tomarmos posse dessa graça de Deus, que é o sangue e a água que Ele derramou, tendo em vista a remissão de nossos pecados. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos, a partir justamente desse sangue e água que Ele jorrou, tendo em vista a grande imensidão do seu amor por nós, derramando sobre nós suas graças e sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é para aqueles que buscam. Muitos não alcançam a misericórdia divina porque não têm justamente Jesus como essa pedra fundamental, essa pedra angular de suas vidas. Esqueceram-se de Deus, esqueceram-se da oração, esqueceram-se da Eucaristia, esqueceram-se das aparições de Jesus aos videntes, como justamente na Polônia aconteceu essa aparição do Jesus misericordioso. Portanto, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine e demos graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, como cantamos. Cantemos sempre celebrando a sua misericórdia, pedindo a sua misericórdia, rezando o terço da misericórdia também. E a leitura do livro do Apocalipse, hoje, São João, capítulo 1, versículos 9, pulando até o 19, João vai exortar os irmãos e companheiros da tribulação, como ele vai dizer, para perseverarem em Jesus. Veja que a palavra tribulação é falada logo no princípio, porque nós passamos por esse tempo de dificuldade, justamente dos sofrimentos que se multiplicam cada dia. Mas não vamos nos entregar aos sofrimentos? Vamos nos alegrar, não vamos temer a morte. A morte está aí para quem justamente teme e não acredita na vida. Como o próprio João vai dizer, como ele mesmo foi levado, João, foi levado à ilha de Patmos como prisioneiro. Ele foi preso por causa da palavra de Deus e do testemunho que dava Jesus.
não queiramos saber o quanto padeceu João na ilha de Patmos. Era uma prisão de trabalho forçado, duro, de torturas e sofrimentos. Muita gente diz, mas João não foi Marte. Foi Marte, sim. O que ele sofreu é martírio também. Mas conta também João que foi arrebatado pelo Espírito e ouviu uma voz forte como de trombeta, a qual dizia, o que vais ver, escreve-o no livro. Então ele vai voltar-se para ver quem estava falando, muito sábio de sua parte, e viu no meio dos candelabros alguém semelhante. Como ele diz, semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida, com uma faixa de ouro em volta do peito. E João completa, descrevendo sua linda experiência, dizendo que ao vê-lo, caiu como morto a seus pés, mas ele, o Filho do Homem, colocou sobre ele sua mão direita e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Deus diz para mim, Deus diz para você, como disse para João, na tribulação onde ele passava, na prisão de Patmos, nas nossas tribulações também Deus diz, não tenhas medo, eu estou contigo, eu sou o primeiro e o último. Porque muitas vezes uma gota d'água nos apavora e transformamos numa tempestade. Aquele que vive fala para nós, não tenhas medo. Como ele mesmo diz, Cristo disse, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Deus não só pode solucionar nossos problemas passageiros aqui nesta vida, como pode nos dar justamente a chave do prêmio eterno. Essa é a grande conquista, essa é a grande vitória. Não tenhamos, portanto, medo. Medo das provações, medo das dificuldades, medo com as nossas contabilidades, não é verdade? Tem gente que vive com medo, contando o mês todo, com medo de dever, com medo de entrar no Serasa e SPC, como nesses tempos pessoas deixam até a fé verdadeira para ir para outras religiões por conta de problemas financeiros, esquecendo-se da Eucaristia, o maior alimento. Então Jesus vai dizer, escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer depois. E o que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Nós temos aqui as situações de guerra, as situações de doenças, as situações em que o mundo está completamente perdido em meio justamente a essas situações que a ciência não consegue explicar. Os homens estão em extrema violência uns com os outros, matando, roubando, tirando a vida por nada. Cenas que muitas vezes a gente deixa até de assistir um jornal, porquanto nossos olhos não suportam enxergar tantas cenas de violências e de maldade. São os fatos que estão acontecendo. Nós vivenciamos o tempo da tribulação, portanto, é o tempo de não nos afastarmos de Deus e de entender que Deus é uma necessidade extrema nesses tempos difíceis de hoje. E nós justamente estaremos dando abertura para esse Deus por meio do principal alimento, que é a palavra e a Eucaristia. E no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 e 31, João vai narrar mais uma vez a aparição de Jesus ao anoitecer do primeiro dia da semana, quando ainda estavam fechadas as portas por medo dos judeus. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Jesus, ele quer entrar no nosso ambiente. Se nós não temos essa paz, procuremos buscar, porque Jesus quer nos entregar essa paz.
Muitas vezes o nosso ambiente não se encontra em paz, porquanto nós não a buscamos. Hoje é o domingo da misericórdia, é o dia de buscarmos essa paz em Jesus. E depois dessas palavras, Jesus vai mostrar-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A paz esteja convosco. Deus nos dará paz. Como Cristo diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio e vos entrego a paz. Jesus quer entrar em nossas vidas, em nossos corações e também nos convida a anunciar. O Concílio Vaticano II já dizia da necessidade de abrirmos as portas da igreja para sentir a experiência do Cristo ressuscitado em nossas vidas, e a igreja parte de nós, dos nossos corações também. Depois Jesus vai dizer, recebei o Espírito Santo. Quando a paz reina no nosso meio, nós podemos justamente desfrutar dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo só age quando estamos unidos, como agiu nas primeiras comunidades, como nós lemos na primeira leitura, que a união vigorava entre os fiéis. Aí o Espírito Santo desce. E Cristo vai dizer, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Veja que Jesus está aí fazendo, enviando os discípulos e dando ordens. Isso aqui é uma ordem de perdoar os pecados no sentido justamente do sacramento da confissão, como nós recebemos a remissão de nossos pecados confessados. Porque Jesus Cristo não pediria para os discípulos reterem os pecados. Ele diz, se reterdes, serão retidos. Se reterdes, serão retidos. Se perdoardes, serão perdoados. Era a autoridade dos apóstolos sobre o sacramento da confissão. E nós devemos buscar Jesus misericordioso, e nesse dia da misericórdia, a partir de uma boa confissão. E Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E os outros discípulos disseram que viram o Senhor. Mas Tomé vai dizer, em outras palavras, só acredito vendo. Quantos e quantos só enxergam vendo, não enxergam com os olhos da fé? Quanto tem olhos, mas não veem? E devo me perguntar, como está a minha experiência de fé, de ascese, dessa transcendência que precisamos ter, de enxergar com os olhos da fé, que São Tomé não teve? E estando fechadas as portas, Jesus vai entrar, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Como Jesus Cristo nos deseja a paz. E aí vai se dirigir a Tomé dizendo, não sejas incrédulo, mas seja fiel. E eu tenho sido crédulo ou infiel? E Tomé vai cair de joelho e dizer, meu Senhor e meu Deus, depois de ter visto, e Jesus vai dizer, acreditar-te porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Vamos justamente enxergar a ressurreição dessa forma, sem ter visto. Vamos buscar a experiência dos sinais na nossa vida. Quantos sinais Deus já realizou na minha, na sua vida? Vamos enumerar os sinais, inúmeros sinais que Deus vem realizando, mostrando que Ele ressuscitou, que Ele está do nosso lado. Muitos escritos foram realizados, mas esses escritos estão aí para nós também como sinais. 2000 anos se passaram desde que este fato relatado estão aí escrito, e Jesus alerta os discípulos a saírem, abrirem as portas, lançarem-se para a missão, não se estagnarem no meio do caminho, entre quatro paredes. Vamos abrir as portas. Quanto estão aí estagnados, abandonando a fé por medo? Muitos estão entregando-se ao desânimo, ao fracasso, entram pela porta da depressão porque não enxergam a presença
de um Cristo ressuscitado que entra mesmo quando as portas estão fechadas? Tenhamos cuidado para não nos fecharmos em nossos mundos, no mundo da escuridão, muitas vezes, resumido numa situação, principalmente como hoje tem acontecido amizades virtuais. Tem pessoas que têm milhões de amigos nas redes sociais, mas não conseguem apertar nem segurar a mão de nenhum. Amigos fictícios, o diabo cria. Jesus quer entrar no nosso mundo, é o amigo verdadeiro. Não podemos nos fechar no nosso pequeno mundo virtual. Tenhamos cuidado. Está na hora de arejar nossas mentes, nossos corações, limpar. Estamos atentos aos sinais dos tempos e perceber os novos desafios que aparecem, surgirão também no nosso mundo, e devemos justamente dissipar essa escuridão com Cristo ressuscitado. Tenhamos um olhar de esperança para enxergar neste fim de túnel aquele que é a luz, Jesus ressuscitado. Deus nos convida a ser discípulos, discípulas, missionários e missionárias nestes tempos difíceis. Discípulos sempre atentos à mensagem do Mestre e missionários enviados a levar a paz, levar palavras de ânimo e esperança a uma sociedade triste, cada vez mais deprimente, envolvido na intolerância e arrogância. Jesus quer nos fortalecer pela ação do Espírito Paráclito prometido, enviado para nos auxiliar. Essa missão desafiadora desses tempos tão difíceis, a bela profissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus, seja motivo também de entusiasmo para vencermos o desânimo e as tristezas que querem muitas vezes se apossar de nossas vidas, de nossa caminhada. A igreja é o caminho para encontrar essa tal felicidade que almejamos, que o mundo não é capaz de oferecer, mas Jesus eucarístico é o sinal do sacrifício que precisamos, da verdadeira felicidade. Ele quer tocar, curar nossas feridas, principalmente a ferida da incredulidade. Não temos outra felicidade senão a que provém do Espírito de Deus e esta graça que é derramar-se sobre nós. Abramo-nos à ação do Espírito Santo. Rezemos a oração do Jesus ressuscitado, uma oração milagrosa, que por ela alcançamos muitos milagres. Eu já alcancei, você com certeza vai dar seu testemunho também. Rezemos. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal e que me afasta de ti. Diga qual é o seu problema que precisa ser superado na sua vida, neste momento. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho, Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo tocar em vosso lado aberto, o curar-te da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Apresente o seu pedido neste momento e a sua causa que tanto lhe aflige.
Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas, de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar aqui as laudes para nós rezarmos nesse domingo da misericórdia, os salmos, cantando hinos, bendizendo a Deus, confiando neste Jesus misericordioso, que devemos confiar sempre, porque Ele é a fonte da divina misericórdia. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.